Eu continuo agora falando sobre um assunto muito sério, que é um problema de saúde gravíssimo no país, que é um novo problema de saúde pública. Estamos falando sobre os filhos do crack. Eu estou recebendo aqui o ginecologista e obstetra, Dr. Henrique Zacarias, a pediatra Iria Giacomin e também o nosso novo colega, apresentador do novo programa que estreia hoje, Cidade Alerta, Espírito Santo, Ricardo Martins. Doutora Iria, nós estamos falando sobre quais são os primeiros sintomas desses bebês, desses recém-nascidos. Então, esses bebês, quando nascem, a gente passa pelo exame físico. Logo, na sala de parto, a gente já examina. E dentro desse exame físico é feito o peso, a medida desse bebê. E aí a gente já tem no primeiro exame físico alguns dados se essa mãe é usuária mesmo de crack. Esse bebê pode ser menor, então ele é o bebê PIG. Um tamanho menor. Um tamanho e o peso menor, que é o PIG, é o pequeno para a idade gestacional. Uhum. Ele pode ter o tamanho da cabeça menor, porque dentro desse exame físico a gente mede o perímetro torácico, o perímetro cefálico, né? E faz todo isso, existe um gráfico com essas medidas que a gente acompanha. E nesse exame físico, tem um exame físico neurológico, a gente vê os reflexos do bebê. E geralmente esse bebê de uma usuária que usou crack ou cocaína perto, né, do nascimento, ele é um bebê que pode ter os reflexos exacerbados. Uhum. Às vezes ele não consegue mamar, ele fica com uma irritabilidade, um choro constante. Então é um bebê que chama a atenção da gente. Então esse bebê, ele traz um problema porque ele já é um bebê que não vai ser liberado para essa mãe. Então ele gera outro problema. Outro problema, ele necessita de uma internação. Ele não vai ser amamentado por essa mãe? Ele não pode amamentar até que a gente prove o contrário, se essa mãe é ou não usuária. Porque essa mãe usuária, ela não pode amamentar? Não pode. A orientação da pediatria nossa, lá do Sal das Clínicas, né, é não amamentar. Entendeu? Porque senão ela vai cheirar daqui um pouco, né? E vai passar por neném. Aí, coitado do... Aí você gera um outro problema, que ela vai ter que ter um leite, buscar outro... E esse bebê não vai ter os nutrientes importantíssimos do leite materno. Acabou por ali, né? E geralmente elas trazem um problema social, isso a assistente social nos ajuda, porque geralmente elas querem amamentar, mas não conseguem, né? E esse é um trâmite difícil pra gente também. E esse bebê, muitas vezes ele gera uma internação na UTI neonatal ou no berçário de médio risco e que geralmente não tem vaga, né? Por superlotação. Então, é um problema que é gerado. A gente precisa da assistente social e às vezes ela tem que chamar o conselho tutelar para ir atrás dessa família, dessa usuária, de onde é. Então, o problema é muito Já temos grave. um problema de saúde gravíssimo no país. Isso só torna esse problema maior ainda, é isso? Maior ainda. Com certeza. A gente tem visto muito Piora isso. mais. Eu, nesse momento, eu penso que a internação compulsória de uma grávida, eu acho que não tem outra saída. Porque é um verdadeiro absurdo deixar um ser que não tem nada a ver com a coisa sair no estado que a Iria contou aqui pra gente. Após essa mulher descobrir que está grávida, ela passar a não usar droga, ela consegue mudar esse quadro? Ao longo desses 9 meses? A experiência não mostra isso. Não mostra isso. Né? Algumas param, mas logo depois voltam e quase todas, ao fim do nascimento, voltam a usar a droga. Entendeu? A Débora de Linhares pergunta se existem outras drogas, né, que também prejudicam os bebês do mesmo jeito que o crack. Quer dizer, estamos falando aqui de sintomas para todos os tipos de drogas, é isso? Praticamente é a mesma coisa. O ópio, por exemplo, que é pouco consumido no Brasil, que está longe de nós, graças a Deus. Né? A cocaína é fácil, está nas nossas fronteiras aqui, planta em qualquer lugar, cresce bem. Entendeu? Mas o ópio também causa o mesmo dano, e até pior. Aliás, a gente acompanha isso nos nossos telejornais, os problemas desses usuários, da questão da internação compulsória, é sempre um tema muito polêmico, e isso assusta cada vez mais as nossas famílias também, né, Ricardo? Pois é, essa é a questão, até quando o senhor comentou, por exemplo, da questão de praticamente 100% das mulheres que tentam, elas não conseguem, 50% elas não conseguem abandonar o vício após a gestação, porque tem o momento de gestação, mas também tem a criação dessa criança, né, que vai surtir um reflexo negativo para essa criança. É a questão ambiental. Né, que aí até a questão é uma pergunta da Ana Maria de São Conrado, que fala assim, o bebê dessa mãe, né, que faz uso dessa substância, ele vai se tornar um usuário de droga? Afirmar isso a gente não pode afirmar, mas a probabilidade aumenta muito, né? Você está no meio, a probabilidade aumenta muito. Onde está saindo os grandes traficantes? É desse meio, né? É desse meio.
frutos desse por causa de quê? meio. Uma mãe que é usuária de droga, como é que ela vai educar uma criança? Se é uma mãe normal já é uma luta danada, você sabe muito bem disso, que é mãe, né? É uma luta tremenda, né? Um desespero enorme, não beba, não fuma, né? Cuidado com a direção. Imagine uma mãe... Né? Que não tem regra nenhuma, não tem disciplina. Não tem nada. Aliás, você que acompanha isso em outros estados também, que o Ricardo também trabalhou com essa linha editorial em outros estados aqui no Brasil, e você vê famílias destruídas. Você não consegue ver só um usuário, né? Não, famílias, como ele mesmo citou. A gente que acompanha a prisão, por exemplo, de um traficante muito importante. Daqui 6 meses, a gente descobre a prisão de um novo traficante, que era primo, irmão, ou cresceu naquele ambiente com aquele traficante, né? Uma situação que você citou, por exemplo, de outros estados. No Rio de Janeiro, os traficantes e usuários de drogas, eles foram expulsos da favela. Por quê, Thaís? Porque o crack, além de dar trabalho para os traficantes, ele aciona a polícia mais rápido, porque o usuário de crack, ele quer qualquer coisa para trocar pelo crack. Então ele quebra um carro, aí ele pega o som, pega uma bolsa, vai lá, aciona a polícia, chega lá, atrapalha a boca do traficante. Quer dizer, já para cocaína não. É um público mais segmentado, não digamos elitizado, mas mais segmentado, que vai ali para comprar, sabe o que é, tem um controle. Então o usuário do crack, ele, como diz o Fuli, no balanço geral, parece um zumbi. Ele faz qualquer coisa por aquela droga que não dá lucro para o traficante. Aí ele expulsa, inclusive, os usuários e traficantes de crack. E aí a gente fica imaginando, essa mãe, essa mulher que teve o bebê, volta a ser usuária, vive um zumbi. Quer dizer, e aí quase dizer aqui que essa criança precisa de acompanhamento, não preciso. E ela também não tem esse acompanhamento, porque a mãe não teve esse acompanhamento. Aí, não tem, né? Não tem. Aí gera um transtorno, né? Até para nossa alta. Como é que eu vou dar alta a esse bebê? E como é que eu deixo ele ocupando um leito? Na maternidade que já é escassa, ou na UTI, ou num berçário de médio risco. Como que você toma essa decisão? Então, a gente aciona a assistente social junto ao conselho tutelar, que vai até a família, né? Aí gera um outro problema. E muitas das vezes tem que transferir esse bebê para um abrigo, né? Que ele não pode vir para essa família. Que ele não pode ser inserido nesse contexto da família dele. E nem essa mãe com cabeça para cuidar. E aí depois vai gerar um outro problema de saúde que vai ter que tratar as DSTs, as doenças adquiridas durante esse período. O pré-natal não existe, né? E como ela faz tudo por dinheiro, né? Não há dúvida nenhuma que uma das coisas é o sexo. Uhum. Né? E a possibilidade de pegar doença sexualmente transmissível com HIV, com outras doenças, e sífilis, eu bato aqui constantemente na sífilis, porque sífilis é uma doença idiota de tratar. Dá uma penicilina, bezatina, o famoso bezetacil, né, 3 doses, curou. Né? Mas mesmo assim, não consegue fazer isso. Você não tem pré-natal, não tem cuidado. Né? Então vai agravar mais a situação de toda a nossa saúde pública, que já é um caos. Né? Quem trabalha em serviço público tenta fazer qualquer coisa, sabe a dificuldade que você tem. Então é um drama danado. A sífilis congênita, né, que o bebê adquire, intraútero, lesa mais ainda, um dano cerebral para o bebê, que é grave para o bebê a sífilis. Nossa, e se passa despercebido, se não tratado no recém-nascido, ele tem sérios danos. Para a vida toda. Para a vida toda. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Parabéns pelo trabalho também. Eu acho que nós precisamos, pena que nós precisamos mais de estrutura para a nossa saúde. Né? Não só aqui no estado, como no Brasil todo. A gente precisa dessa estrutura, precisa atender melhor os nossos profissionais e a nossa população. Mas eu tenho fé que a gente vai melhorar. Eu tenho fé. Tem que ter, né? Eu também. Eu também, porque senão eu teria parado já. É verdade. A minha esperança é total num futuro melhor. Né? Eu tenho fé. Minha esperança é total num futuro melhor. Nossos governantes, né? Eu que já sou decano da universidade, né? Vai com pedido, né? Vamos olhar para isso com cuidado. O Brasil se comprometeu na Organização Mundial de Saúde, na ONU, né, às ODNs, Obrigações do Milênio. E nessa parte materna está devendo muito ainda. E falta 2 anos para acabar. Pois é. E não fez muito pouca coisa. Obrigada por terem vindo.